Vamos criar nossa primeira tabela. E como é que eu crio uma tabela no Excel? Percebamos aqui, antes de mais nada, que eu tenho que selecionar qualquer uma das células. Por padrão, a célula A1, que é a célula inicial da minha planilha, é sempre selecionada. E após esta seleção, eu vou inserir o meu valor. Este valor ele pode ser texto ou número, ou um conjunto de todos. Para se criar uma tabela, a gente tem que, primeiramente, criar os cabeçalhos para indicar qual é o tipo de valor que está sendo inserido nas células abaixo. Então, aqui, por exemplo, vamos deixar selecionada a célula A1 e iremos colocar o valor ou o texto, né? Iremos digitar um texto chamado nome. Depois que eu digitei o texto chamado nome, eu pressiono a tecla Enter. Verifique, então, que na célula A1 agora se encontra um valor de texto chamado nome. Quando eu seleciono esta célula A1, onde eu inseri este valor, esse tipo de valor, verifique que na minha barra de fórmulas, ele também mostra o valor que foi inserido, ou seja, o real valor, onde a gente vai entender melhor mais adiante. Vejamos aqui, então, agora eu vou selecionar a célula B1 e eu vou digitar um outro valor de texto. Vamos colocar o valor endereço. Eu posso tanto pressionar a tecla Enter, como também com a setinha para o lado esquerdo do meu teclado ou direito, eu posso mexer nele. Veja que eu, com a seta do meu teclado, eu posicionei para o lado esquerdo, ou seja, pressionei para o lado esquerdo, ele foi para o lado esquerdo. Ou, da mesma forma, eu poderia estar fazendo para o lado direito. Então, vamos agora selecionar a célula C1. Já colocamos na célula 1 nome, na célula B1 endereço. E na célula B1, C1, vamos colocar a palavra bairro. Agora eu vou pressionar a setinha do lado direito do meu teclado. Veja que ele já foi para o lado direito. E assim, consequentemente, vamos estar criando aí todo este conjunto de valores que nós desejamos inserir na nossa tabela. Então, estamos agora criando a estrutura da nossa tabela. Então, depois do bairro, eu vou colocar a palavra CEP, cidade e, por último, estado. Posso pressionar tanto a tecla Enter, quando eu pressiono Enter, ele vai para baixo, ou com a setinha também eu posso sair dessa célula onde eu inseri o valor para o lado direito ou esquerdo. Depois que eu criei o cabeçalho da minha tabela, agora eu volto aqui para a célula 2. Agora sim, aí eu vou começar a inserir os meus registros. Lembrando que eu não posso me preocupar se o tamanho dos valores inseridos vai estar ultrapassando para outra célula. Ou seja, para que vocês entendam melhor, vamos escrever aqui um nome. Perceba que ao inserir este nome, todo este valor aqui, por ser extenso, ele ultrapassou o limite da minha célula A2. Não se preocupa com isso, basta apenas pressionar Enter. Quando você pressiona Enter, dá uma impressão visual de que o meu nome ele está agora na célula A2 e também na célula B2. Mas, como eu disse, isso é apenas uma impressão visual. Selecionando a célula A2, se nós irmos aqui na barra de fórmulas, perceba que o valor da célula A2 é todo este nome. Vamos selecionar a célula B2. Quando eu selecionei a célula B2, perceba que na célula B2 não existe nenhum valor. Então, ou seja, como eu falei, isso aqui é apenas um modo visual, só que, na verdade, o valor da célula A2 sempre vai existir dentro de A2. Voltando a selecionar a célula B2, eu vou colocar o endereço. Depois que eu coloquei o endereço, setinha para o lado ou a tecla Enter. Agora veja, olha só o que ele fez. O valor da célula A2
como que se fosse cortado, né? Não está cortado, agora está visualizando apenas uma parte desse valor. Enquanto que eu escrevi na célula B2, agora o que está demonstrado de forma visual é todo o valor da célula B2. Por que que ele faz isso? Porque na célula C2 não existe nenhum valor. Quando eu inserir o valor na célula C2, perceba que ele também só vai mostrar uma parte visual do valor da célula B2. Vamos escrever aqui, então, bairro, inserir aqui o bairro, né? Vou colocar aqui. Bom, e assim, consequentemente, iremos preenchendo todas as demais células para que possamos, assim, continuar construindo a nossa tabela. E assim, consequentemente, a gente vai inserir aqui um pouco mais de registros e depois formataremos toda essa tabela. Depois de inserir dados na nossa tabela, agora precisamos organizar melhor essa tabela para que todas essas informações tenham uma visualização melhor. Como é que a gente faz isso, então? Nesse caso, necessitamos ajustar a largura da nossa coluna. Com esse ajuste, teremos uma melhor visualização da nossa tabela. Então, posicionando entre cada letra de coluna aqui, onde tem essa divisão, esse risquinho, posicionando aqui o mouse, eu clico, seguro e arrastando para o lado direito, assim, eu vou dimensionando o tamanho da largura da minha coluna. Veja que agora as informações têm uma melhor visualização. Bom, também existe uma outra forma de estar fazendo isso. Eu posso posicionar aqui na linha divisória das letras da coluna e dando 2 cliques, ele também já faz um autoajuste da largura da minha coluna. Como também eu posso, selecionando, dou um clique seguro com o botão direito do mouse, vou arrastando para o lado direito e selecionando todas as colunas que contêm informações. E assim, dando um clique em qualquer linha divisória da coluna, ele já me faz este autoajuste. Agora, imaginamos que tenhamos aí de 30, 100, 300, 1000 colunas e eu preciso fazer um autoajuste de forma rápida. Como é que eu faria? Vou pressionar a tecla Ctrl Z para voltar no estado inicial qual se encontrava a minha tabela. Então, vamos imaginar agora que eu tenho centenas de colunas com informações. Só que eu quero, em apenas um único 2 cliques, já fazer o autoajuste de todas essas colunas. Então, chegando aqui nesta setinha que está na minha diagonal, eu dou um clique nela. Veja que agora toda a minha planilha está selecionada. E em qualquer uma das linhas que divide as minhas colunas, eu dando 2 cliques, assim ele fará de forma instantânea este autoajuste das minhas colunas.